poda. São basicamente 4 tipos de poda. A poda de formação, que é para dar a arquitetura da planta, que nós outros queremos conduzir. Se não manejamos poda, a planta vai crescer em formato de V ou em formato de pata de galho. Este formato não é interessante, eu vou mostrar por quê. Nem este de pata de galho, que em Brasil chamamos pata de galinha, parecido. E V tampouco. Pata de gallina chamam quando há muitas ramas juntas. E a V tampouco queremos, que é a tendência natural da planta. Se não manejarmos com poda, ela crescerá nesse formato de V. Chamamos em Brasil de forquilha, ou assim. Nenhum desses nos interessa, porque o risco de quebrar é muito grande. Com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, ou hasta mais anos, pode quebrar. Uma situação de vento quebra e as perdas são grandes. Segundo, a poda de limpeza, a poda de produção e a poda de renovação. Então, vamos falar um de cada vez. Por que podar? Eu falava, vamos trabalhar o primeiro 5 hasta 6 anos com a poda de formação. Nesse tempo, precisamos dar a arquitetura, o formato que a planta que nós queremos para aquela planta. 5 ou 6. Depois desse período, se torna mais difícil porque a planta estará mais grande. E vamos trabalhar em período de dormência, no inverno e também no verano. A poda de verano é uma consequência da poda de inverno. Toda a poda é uma agressão que fazemos à planta. Estamos agredindo, cortando. E a planta reage. Como? Brotando. Brota mais. Então, quando a planta brota mais, é a oportunidade de nós outros intervirmos para quitar as ramas que não servem e manter aquelas que la misma arquitectura que elegimos desde el inicio. Isso, muito bem. Mas tu nome? Ezequiel. Isso aí, Ezequiel. Então, vamos selecionar 8, 10, 12 ramas laterais permanentes, que se quedarão em definitivo. E vamos eliminar ramos em V e ramos em pé de galinha, ou de galho, como queira. A pata de galho, né? Que é uma tendência muito forte de crescimento de ramas juntos. Então, se seleciona-se ramas permanentes num ângulo de 70 hasta 90 graus. Se cresce num ângulo mais pequeno que 70 graus, a tendência é de lascar. E o ramo que cresce paralelo para arriba, a tendência é de formar madeira e não flor e fruta. Então, esse galho, essa rama, se elimina. Então, os ângulos que nos interessam são 70 hasta 90 graus. Mas não. Por quê? Abaixo não. Como? Sim, por romper e dificulta o trânsito de máquinas o risco de rompimento é grande. Então, seleciona-se, em geral, 10 a 12 ramas laterais, distanciadas uma da outra. Importante, o formato. Nós vamos selecionar desde primeiro ano, segundo ano, o líder central, um nete que será o patrão.
que irá guiar a planta. A partir deste eixo central, então vamos selecionando ramas laterais em ângulo de 70, 90 e em espiral, dessa forma. Um aqui, outro já, assim, em la vuelta da planta. Nunca partindo do mesmo ponto. Então, se intercalar. Se tu vira dois juntos, um se quita. Vai selecionando a cada ano, retirando e mantendo aqueles que nos vão interessar, 8, 10, 12, mais ou menos. As árvores que têm todas suas ramas ao redor do líder central podem ser cosechadas com mais facilidade, utilizando o shaker, o vibrador, que aquelas com vários líderes. Objetivos da poda: aumentar a produtividade, a produção por planta e a produção por hectare. Evitar alternância de produção. Esse é um tema muito importante para pecan. Se por acaso cometemos um erro em el manejo do nogal, a planta poderá baixar muito a produção do ano seguinte. Isso se chama alternância. Acontece a partir de 7, 8 anos, se acontece um erro de manejo de água, controle de doenças e nutrição. Que doenças? Principalmente a sarna. É a doença... sim, enfermidades. A sarna é a enfermidade mais importante em pecan. Facilitar também o manejo da cultura, equilibrar ramos produtivos e vegetativos, aqueles que darão produção e aqueles que estarão com finalidade de dar copa para a planta. A resistência aos ventos também. Então, eu já falava que se tu vira ramas em V ou em pé de galina, o risco de quebra é grande. E obter uma estrutura que suporte a carga de frutos e permita a entrada de luz. Muito importante. A planta se alimenta no suelo de nutrientes que estão, de água e de luz solar, a fotossíntese. Então, este é um tema muito importante. Naturalmente, precisa essa planta estar ensolarada, recebendo luz. A percentagem de sol que necessita entrar na planta e chegar ao piso é de 30 a 40% ao piso. Se não tu vira esta quantidade, necessita retirada de ramas. Então, este é mais ou menos a referência que necessitamos controlar. Caminhamos em verão observando. Se não tu vira, assim? Sim, se não tu vira. Não tu vira, por lo menos 30% de sol ao piso, se quita alguns galhos. Quais? Vamos falar em seguida. Entenderam? Sim? Aqui. Essa é uma consequência de uma poda não realizada ou mal realizada. O objetivo é que as forças sejam distribuídas em todo o tronco. Se, ao contrário, não for hecho essa distribuição, as forças estariam concentradas só em um ponto, no pé de galho, né? Pata de galho. Então, o risco de quebra é muito grande. E acontece com frequência. De um nogal, acompanhei alguns nogales com 6, 7 anos e um vento quebrar 80%, 90% das plantas. Isso é uma lástima. E a poda de nogueira é sencilla. Depois que se compreende como hace,
é muito tranquilo. Aqui, outra planta que não foi manejada, acabou lascando. Esta foto mostra a retirada de ramas bajas. A altura que se vai a conduzir a planta é a partir de 1,20 m. 1,20 m. Por que 1,20 m? Porque o shaker, o vibrador, tem uma altura de 1,10 m. Então, se basta 1,20 m, é suficiente para que o shaker abrace o tronco da planta. Nosotros hasta ahora hemos hecho una poda hasta 1,40 m. 1,40 m, sim. Então, trabalhamos já com 1,50 m, 1,60 m, porém, com o tempo, fomos observando que não é necessário. E a concentração de carga está justamente à altura de los ojos. Eso es una información importante para nosotros porque hasta ahora todos, cuando hay una rama nueva que sale, nosotros si está abajo de 1,50 m lo sacamos. Saca. En el futuro la podemos dejar. Todo lo que está arriba de 1,20 m 1,20 m, dejamos. arriba, deixa. Se acontece, se há situações específicas. Se acontece que uma rama cresce a uma altura de 1,20 m, mas está em direção à entrelinha, chama assim? Entrelinha, vai atrapalhar o trânsito de máquina. Saca aquela solo. Ao contrário, se esta rama está em la lina, não é necessário sacar, não vai atrapalhar o trânsito. Então, o ojo de cada um é muito importante, a avaliação de cada um. Essa planta, como fazer? Anos atrás, eu estive em México e fui assistindo uma charla sobre poda a campo. E o maestro dizia, há que ler a planta. Há que ler a planta. Isso é importante, porque cada planta se comporta de modos diferentes. O importante é saber aonde queremos chegar. Imaginar um futuro da planta. Isto, imaginar aquela planta. O que nós outros queremos? Queremos uma planta com líder, com eixo central e ramas em espiral ao redor. Assim. Então é importante circular a planta. Mira aqui, mira de lá e de lá. Para então chegar à conclusão, vou quitar esta rama, esta fica, assim. Aqui está mostrando, aqui Henrique Frusso, de Linta, manejando em Brasil, um lugar em Brasil. E aqui algumas ferramentas de poda, serrote, a serra com a serra invertida para não lascar, tesouras grandes. Aqui um nogal em Santa Rosa, Rio Grande do Sul, que estava com condução inadequada, então foi necessário fazer um trabalho mais forte de eliminação de ramas, de rebarramento também, porque se deixamos sem podar, muitas vezes as ramas crescem hasta 2 metros por ano. E a nogueira tem uma característica importante que se chama dominância apical. Ela brota na ponta. E as gemas debaixo se quedam dormentes. E o gato se dedica só a crescer? Sim, só cresce. Então, em um momento que podamos, despontamos, sacamos esta tendência de crescimento de brotação em la punta e estimulamos brotação das gemas dormentes. Primeiro ano, o que se faz? As plantitas chegam, são plantadas, se poda 1/3 a 50% a la mitad do crescimento, da altura. Por quê?
para justamente sacar essa tendência de crescimento nas puntas, a dominância apical. E promover o crescimento de uma rama nova fuerte. Então se destaca 30% hasta 50%. O primeiro, logo após, depois de plantio. Então, o que dizia aqui? Estimula a brotação de yemas para líder central fuerte. E no verano, seguinte, o que se acha? Seleciona novamente o líder central, nova brotação, e se poda 15% apenas. E se hace despunte de los ramos laterais com crescimento vigoroso. Em geral, no primeiro ano não vai haver crescimento vigoroso. Pouquito, vai crescer pouquito. Então, a poda principal, no primeiro ano, é essa aqui. Se o crescimento for pouco, não é importante, deixa para segundo inverno. No hace falta la poda de verano en el primer año. Sim, é importante, poda de verano seleciona o líder, elimina, quita ramas ao redor do líder, para não formar pata de gallo. Elimina ao redor. Julio, cuando hablas del primer año, es una planta que viene del vivero con 3 años de edad. Isso. Nosotros estamos plantando plantitas que tienen 1 año de vivero y vamos a injertar ahora en octubre y después en enero en el campo. Vai ser enxertado a campo. Claro, Sí. Tu primer año es nuestro segundo año. Sim, sim. ¿No? O sea, Tá. Então, Entiende? aí essa pues nosotros diferença. recién hacemos el injerto, que va a crecer 1 año el injerto y ahí estamos hablando de la planta de Então, isso. Então, vocês estão falando de plantas enxertadas. Aí, se vai enxertar a campo, aí precisamos de um ano a mais. Aqui então você está mostrando aquilo que falei agora. Né? Um terço. Muito sencillo. Esta planta a la derecha es la planta que nosotros tenemos hoy. Sim. Chiquita de 1 año sin injerto. De um ano. Sem enxerto. Sim. Esta es así sin injerto. Sim. Essa aqui já está com enxerto. É uma plantita mais pequena, mas está enxertada aqui. Depende mucho en el futuro la producción de la planta de la poda que se hizo en los primeros años. Entonces, Julio sí insiste de que hasta el líder central, el eje central, hay que sacarle en invierno, en el segundo año, por ejemplo, un 30%. Isso. Porque a tendência de la planta é ter um crescimento muito vigoroso. E nós não estamos interessados em madeira, nós estamos interessados em frutas. Então, você barra. E outra coisa interessante é que essa planta crescendo muito, dificultaria muito o manejo, a cosecha e tudo.